cultura, entretenimento, arte e conhecimento. Começa agora mais uma edição do Espelho Urbano. No programa de hoje você acompanha as mulheres que vão à luta. Como as artes marciais começam a invadir o universo feminino. Entenda o estresse que os estudantes enfrentam durante a jornada pela conquista de uma vaga no vestibular. O nosso personagem urbano de hoje não tem medo de um recomeço e nos mostra como foi sua vivência em um centro de ressocialização. Entre na Sala de Cultura e fique submerso no mundo de um dos mais importantes compositores brasileiros. E entenda como Vinícius de Moraes influenciou a cidade de Campinas. A época de provas de vestibular é um período muito complicado para os jovens que buscam uma vaga em uma faculdade. Mas para ser aprovado é necessária toda uma preparação que começa meses antes das avaliações que podem definir o futuro desses jovens. Engenharia Química na Unesp, 58 alunos por vaga. Engenharia Civil na USP, 53 candidatos disputando um lugar no curso. Medicina na Unicamp, 147 concorrentes em busca de um sonho, ingressar em uma grande universidade. Pensando nessa condição atual, os colégios buscam alternativas para preparar melhor seus alunos. Este aqui, em Americana, duplicou o turno de aula do ensino médio. As aulas agora vão das 7 da manhã até às 5h30 da tarde. O coordenador Volney Sacardo justifica a mudança. Então, se a gente comparar o ensino médio de hoje com o ensino médio que se fazia 10, 20, 30 anos atrás, há uma conjunção de fatores que levam a uma necessidade do aluno estudar mais. Na verdade, o aluno de educação básica de ensino médio, ele não tem por hábito, é cultural isso no país, em estudar por conta própria. Então, a ideia é que o aluno possa estudar mais tempo na escola e com melhor qualidade, já que na sala de aula ele tem acompanhamento do professor. USP, Unicamp, Unesp, o próprio Enem, todos eles passam pela questão da escrita do aluno. Então, nesse período da tarde, os professores são orientados a cobrarem a escrita do aluno em todas as áreas. Este estudante conta como consegue acompanhar a intensa rotina de estudos. Eu procuro me dedicar nos estudos à tarde, que é os exercícios de simulado, de vestibular. Procuro dormir cedo. Nos fins de semana eu relembro a matéria que foi passada durante a semana. E presto atenção nas aulas de manhã. Na verdade, o que acontece na cabeça de um aluno de escola particular, que de um lado convive com a pressão dos professores e a concorrência com os demais alunos, e por outro, tem que organizar a vida social e também administrar a cobrança dos pais, responsáveis por todo o investimento e que querem ver todo esse esforço recompensado. O psicólogo Arlindo Gonçalves analisa a situação. São gerações que são mais... têm uma exigência maior no que diz respeito à construção cada vez mais precoce, né, dos seus projetos existenciais, dos seus projetos econômicos. E essa geração é uma geração que a gente chama vítima da sociedade da competência. Se a gente pensar a ideia de competência, a raiz da competência, ela está exatamente na competição. E nós continuamos com esse assunto agora com um professor que desenvolveu um novo método de estudos. É isso mesmo, Murilo? É isso mesmo, Everton. Estamos aqui hoje com o professor Vinícius, né? Ele faz parte de um projeto que desenvolve todos os tipos de software ou aplicativos educacionais para os alunos, né? Professor, gostaria de saber primeiro qual é a grande diferença desse tipo de material para o material que a gente já conhece. Boa noite, Murilo. Boa noite, pessoal do Espelho Urbano. A grande diferença é a interatividade, né? Nós vivemos num mundo hoje onde os aparelhos interativos, né, os tablets, os smartphones, estão muito presentes na vida de qualquer um e a todo momento, né? E tem sido, de um tempo para cá, uma briga para os professores na sala de aula ensinarem algum conteúdo, enquanto os alunos estão ali envolvidos, né, com um joguinho, com redes sociais. E nós estamos tentando juntar a educação, a função educacional com a ferramenta, né, tecnológica que são os tablets e os smartphones, trazendo principalmente interatividade para os conteúdos, tá? A grande diferença é que um conteúdo que antes era estático, que estava impresso num papel, agora pode tornar-se interativo para o aluno e mais interessante e efetivo para o estudo. E o senhor acredita realmente que essa interatividade colabora para que o aluno tenha mais facilidade, interesse pela própria matéria, pela disciplina? Eu acho que não é um método milagroso, mais uma vez. A figura do professor
ela continua sendo essencial na sala de aula, o interesse do aluno e a vontade de estudar continuam sendo essenciais, mas essa tecnologia toda, ela traz uma novidade, né, que a educação tem clamado já há algum tempo, né? Nós temos um modelo educacional hoje nas escolas muito atrasado, pautado aí em modelos de 50 anos atrás, e o mundo andou. A forma de dar aula não evoluiu, mas o mundo evoluiu, né? Então nós estamos tentando trazer essa evolução para a sala de aula. E acreditamos sim que com interatividade, que com tecnologia, os alunos podem tornar-se mais interessados em aprender qualquer conteúdo. Muito obrigado, então, professor. Amanda, é com você aí do estúdio. Muito legal a iniciativa. Obrigada, Murilo. Os octógonos agora também são delas. De unhas feitas, as mulheres estão ganhando um espaço que até então era do mundo masculino. E olha, estão mandando bem, viu? Dá só uma olhada na reportagem. O público feminino vem se envolvendo cada vez mais no universo das lutas. Entre os estilos de artes marciais mais procurados por elas está o Muay Thai. Aqui estamos fazendo quase um ano. Desde quando nós começamos o trabalho na academia, já tivemos uma grande quantidade de procura por mulheres. Só que nos últimos 6 meses eu acredito que teve um aumento maior. A modalidade é conhecida como a luta das 8 armas. Por que das 8 armas? Porque utilizamos as mãos, os cotovelos, os joelhos e os pés. A arte marcial tailandesa traz muitos benefícios não só para o corpo, mas também para a mente. A questão de condicionamento melhora muito a condição cardiorrespiratória, parte de maior definição muscular, trabalha regiões diferentes que a gente trabalha, por exemplo, com musculação, com algumas outras atividades. Bastante coordenação, coordenar os movimentos de braço e perna, concentração, questão de respeito, que eles pesam muito com isso também. Então tem bastante coisa bacana aí. Você sabe quantas calorias você consegue perder em uma aula? Não, quantas? Em 1 hora de Muay Thai é possível queimar 800 calorias, enquanto jogar futebol gasta 600 e ginástica aeróbica 400. E até pelo gasto calórico, a busca pelo corpo bonito, isso auxilia muito. A prática do Muay Thai mexe com o corpo todo, então acaba tendo uma procura muito alta para mulheres. No início da prática, é comum encontrar algumas dificuldades. Eu ia pegar o pé e eu pulava de um lado para o outro, que eu não tinha equilíbrio, sabe? Eu não conseguia nada, hoje eu faço qualquer movimento. Apesar de antigamente as pessoas acharem que luta é coisa de homem, hoje as mulheres são bem aceitas no esporte. As pessoas acham super bacana e até uma questão um pouco até de respeito, a gente percebe. Os meninos aqui na aula respeitam muito, às vezes acontece de juntar homem com mulher, então eles respeitam pra caramba, assim. E mesmo fora, as pessoas acham legal, preconceito nenhum. A estreia das mulheres no UFC aconteceu em fevereiro deste ano. Eram previstas cerca de 300 mil compras do pay-per-view, mas o número superou as expectativas, chamando a atenção das mulheres. Muitas delas pensam já em competição. Tá? O professor tem que identificar qual é o ideal, o que ela busca. Para praticar esse esporte, você gasta em média R$500. Os materiais necessários são luvas, R$200, ataduras, 30, caneleiras, 150, shorts com aberturas laterais, 50 e camiseta, R$40. Veja no próximo bloco. A diminuição da maioridade penal é o tema do X da questão. Nossos convidados discutem se é possível deixar que menores de idade sejam responsabilizados pelos crimes que cometem. Até já! Um programa feito por jovens. Que trata de temas atuais. O combate à segregação racial. Arte de rua. O temido vestibular. E recebe convidados conceituados. Diálogos. Aqui na TV PUC. O Espelho Urbano está de volta. A diminuição da maioridade penal vem sendo amplamente discutida nos últimos meses por conta de alguns casos de crimes cometidos por menores de idade. Será que pessoas com menos de 18 anos podem ser responsabilizadas criminalmente pelos seus atos? Essa é uma discussão bem polêmica, Everton.
Então vamos abrir o espaço aqui no Espelho Urbano também. Quem media esse debate é a Vanessa Ribeiro. A questão da redução da maioridade penal voltou a ser discutida após recentes casos de assassinatos cometidos por menores de idade. Os números da Fundação Casa em São Paulo mostram que latrocínio e homicídio representam cada um menos de 1% dos casos de internação de jovens para cumprimento de medida socioeducativa, sendo a maioria dos casos de internação por roubo e tráfico de drogas. Uma mudança na Constituição seria a melhor solução? E como recuperar os menores infratores? E você, é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou contra a redução da maioridade penal, porque o problema da violência não se resolve só diminuindo a idade penal das pessoas. Sou contra, porque eu acho que seria mais interessante se as pessoas focassem mais na educação. Eu sou a favor da redução da menoridade penal, porque eu acredito que o Brasil ele tem capacidade para se igualar aos outros países teoricamente desenvolvidos, em que a menoridade penal é na faixa dos 16 anos, mais ou menos. Estamos aqui com a professora Silvia Cristina Franco do Amaral. Ela é professora da Faculdade de Educação Física da Unicamp e também líder do Grupo de Estudos de Políticas Públicas e Lazer. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Vanessa. Bom, nós temos acompanhado pela mídia a questão da redução da maioridade penal. O assunto mais pautado ultimamente tem sido a questão do estudante que foi morto por um adolescente. Bom, na sua opinião, a redução da maioridade, ela vai resolver o problema? Esse debate sobre a redução da maioridade penal, ele não é um debate recente, ele é um debate que ele se reacende em momentos, vamos dizer, críticos da questão do controle da violência no Brasil, né? Eu penso que quando a gente vive, né, um momento nevrálgico como esse, do não controle da violência, tem que se atribuir alguma coisa fora desse não controle da violência, até para desviar a atenção, né? E aí o caso desse menino que foi assassinado por um adolescente, ele não é a regra, né? Ele é a exceção. Eu penso que não resolve, né? Você vai baixar para 16 anos, vai se cooptar crianças menores de 16 anos. Uma das estratégias dos bandidos é agirem em grupos, né? Onde sempre tem um elemento que é menor de idade, né? E aí ele é atribuído o crime, se houver um crime hediondo, né? Como é o caso da morte do menino em São Paulo, como é o caso da moça da dentista que foi incendiada porque tinha só R$30 no banco, etc. e tal. Então, se você perceber, nesses casos hediondos, quem assume a responsabilidade pelo ato mais hediondo sempre é o menor. A pergunta fica, foi o menor? Bom, podemos acompanhar também o VT com o advogado criminalista em que ele dá os argumentos sobre a redução da maioridade penal. A alteração da maioridade penal, seja para 17, 16 anos, traz um impacto direto na formação do adolescente e isso significará com certeza o aprisionamento, né, a punição de menores, no caso não seriam mais menores, mas de adolescentes até 16 anos, levados à prisão em função da prática de crimes. Porque hoje o menor de 18 anos não pratica crime, pratica ato infracional e está sujeito à legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, algumas medidas socioeducativas diferentes da pena privativa de liberdade, a pena de prisão. Então, a redução da maioridade penal significa levar à prisão, né, adolescentes até 16 anos. Isso tem um impacto direto na formação do adolescente e no número, na elevação do número de pessoas encarceradas. Isso é um grande problema. Um jornalista do Globo, Hélio Gaspari, ele publicou uma matéria recentemente sobre como os Estados Unidos lidam com a criminalidade do jovem. Nesse caso, eles dão chance, segundo esse jornal, para que o jovem ele tenha a oportunidade de não cometer outros crimes. E aí ele sugere que o Brasil também poderia aderir a essa forma de resolver esse problema da criminalidade. O que você acha
sobre isso? Eu acho uma piada do Hélio Gaspari, porque, quer dizer, um jornalista que já foi adido nos Estados Unidos, ele tem um contato muito grande com os Estados Unidos, né? Não colocar na mídia que, na verdade, após a publicação dessa, chama Lei das Três Chances, né, que está em 26 estados, porque os Estados Unidos eles têm autonomia judiciária. Então, cada estado tem autonomia. O importante é comparar sociedades incomparáveis, né? Quer dizer, você comparar, vamos dizer, o acesso aos produtos materiais e imateriais, ou seja, culturais, que um americano jovem tem, ao acesso econômico e cultural que um jovem brasileiro tem, é incomparável. Então, confesso que eu fiquei surpresa, decepcionada com um cara tão culto quanto o Hélio Gaspari fazer uma comparação e propor algo dessa forma para o Brasil. Bom, o X da questão termina por aqui, mas o assunto continua no próximo bloco. Você vai ver a história de um jovem que passou por um processo de ressocialização e teve sua vida totalmente transformada. Carona na diminuição da maioridade penal, esse bloco do Espelho Urbano reflete agora os acontecimentos da vida de um jovem que passou por um centro de ressocialização. Os detalhes da rotina que compõem esse processo e como está a vida desse jovem, você vê agora no Personagem Urbano. Hoje o nosso personagem urbano é o Derek, um rapaz de 22 anos. Mas o que ele tem para contar pra gente? No dia 9 de outubro de 2008, eu vim para o Itajaí para poder visitar meu sobrinho. Naquele dia eu não tinha aula e cheguei e fiquei, eram umas 15 horas mais ou menos quando eu cheguei. Meu irmão não estava presente, meu irmão tinha saído. Eu fui esperar o meu irmão num lugar não muito bom de se frequentar. Eu subi trocar a nota num bar. O bar era um ponto de venda de drogas. Eu sabia, mas como era o bar mais próximo, não fui em outro, fui direto lá. E assim que eu cheguei, 2 viaturas chegaram juntos, abordaram todos que estavam no bar. Eu pedi RG, procedimento padrão deles. Quando eles revistaram todos, um deles pediu para eu aguardar, liberaram todos, eu e mais um rapaz ficamos. Ele mais uma vez revistou a gente, falou que tinha visto eu jogar 2 cápsulas de cocaína, o que não era verdade, eu não tinha nada comigo. Falou para mim, você não tem nada a perder. E eu não tenho nada a perder, perdão, ele disseram que não tinha nada a perder. Pediram para eu levantar, me algemar, levaram para o 9º DP e ali começou um momento mais difícil que eu posso dizer da minha vida. Embora por morar em periferia, a gente vê algumas coisas, mas não da forma como eu estava vendo. Se eu não desse a volta por cima, se eu me entregasse, talvez eu nem estaria aqui, porque muitas vezes passou pela minha cabeça me matar lá dentro. Isso logo no começo, claro, passou. Só que eu sempre tive o apoio da minha família, comecei a acreditar mais em Deus, a confiar mais. E graças a Deus as coisas foi acontecendo. Com uns 2 meses mais ou menos, eu já estava bem mais tranquilo, sabia que eu ia passar por aquilo ali. Uma frase que minha mãe me disse, que eu acho que ali foi mesmo divisor de águas. Ali eu falei assim, não, agora vai. Foi quando ela pegou e falou pra mim que Deus dá o frio conforme o cobertor. Que se eu tava passando por aquilo ali é porque eu aguentava. Naquele dia eu falei assim, não, eu aguento. E como foi lá dentro no centro de ressocialização? Foi um impulso pra mim pensar assim, não, agora eu realmente tenho que dar a volta por cima. Olha o lugar onde eu tô,
olha como são as coisas, realmente tem que dar a volta por cima. E fui estudar, fui trabalhar, quando eu cheguei fui trabalhar na faxina. Trabalhei na faxina durante 1 mês e meio, mais ou menos. Isso. Aí fui para julgamento, no dia do julgamento, tudo. Quando eu fiquei sabendo, no dia que eu recebi a minha sentença, eu comecei a trabalhar na área administrativa. As pessoas não são más, mano. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar, amor. Não quero. Ainda não alcancei tudo que eu pretendo, mas até o momento eu me considero assim, vencedor, me considero que eu dei a volta por cima. Que não é fácil, mas eu consegui. Com vontade de vencer, rap, que energia é essa? Fazer o bem sem olhar a quem. Esse é um ditado popular que muitos conhecem, mas poucos colocam em prática. Os moradores de Barão Geraldo foram surpreendidos com uma atitude inusitada em um ponto de ônibus. Os moradores de Barão Geraldo foram surpreendidos no último mês por uma intervenção urbana inusitada. O ponto de ônibus, localizado entre a Avenida Luiz de Tella e a Rua Desembargador Antão de Moraes, próximo ao Unicamp, foi reformado por Ahmed Atia, um morador antigo do bairro. Além da pintura, o ponto de ônibus recebeu quadro informativo atualizado diariamente, água potável, revisteiro e lixeira. Tudo isso para a comodidade de quem usa o ponto. O local era mal cuidado, não tinha iluminação adequada e tinha acúmulo de lixo. As mudanças feitas renderam elogios de quem passa pelo local. Foi ótimo, que aqui só tinha lixo. Só tinha lixo aqui, só tinha lixo. Bom, eu achei muito legal porque eu moro aqui perto, então antes não tinha nada aí. E o que eu achei mais legal é que tem os horários, né, do ônibus, tem a água e tal. Muito legal. Para mim foi ótimo, eu gostei. Parabéns para ele. A iniciativa partiu depois que Ahmed decidiu construir uma casa colada ao local. Durante a reforma, ele viu passageiros jogando lixo e percebeu que o local precisava de cuidados. Ahmed acredita que o ambiente pode sim se manter preservado, desde que haja o bom senso dos usuários. Eu cheguei à conclusão, eles estavam jogando lixo porque o piso do ponto de ônibus está quebrado, está pichado, está sujo, então o ambiente está ruim. E, portanto, a pessoa não respeita esse ambiente e joga lixo porque está lixo mesmo, né? Se nós mantemos um ambiente bom, agradável, com serviço de assistência para o usuário, a tendência é que ele vai respeitar isso aqui e não vai destruir. No próximo bloco, você confere o quadro Sala de Cultura, que vem com uma visão alternativa àquela que você já tem sobre o compositor Vinícius de Moraes. Esporte contra o preconceito. Esporte contra a violência. O Sala de Cultura de hoje é especial. Dedicamos esse espaço para contar a história do poeta, jornalista e compositor brasileiro Vinícius de Moraes. O Poetinha, como era conhecido, completaria centenário esse ano. Nós vamos conferir como ele ainda influencia a vida das pessoas. Acompanhe agora com a repórter Paula Selim. O Sala de Cultura dessa edição é muito especial. Neste ano é comemorado o centenário de uma das figuras mais importantes da história da música popular brasileira. Hoje vamos homenagear o poeta, escritor, dramaturgo, jornalista e até diplomata Vinícius de Moraes. Nascido em 1913, Vinícius deixou um legado para a cultura brasileira. Escreveu poemas e cantigas que passam de geração em geração, como o Soneto de Fidelidade e a famosa Garota de Ipanema. Que passa um doce balanço, caminho do mar.
O Poetinha faleceu em 1980, mas até hoje continua presente em nosso dia a dia. E é isso que a repórter Isadora Pimenta foi conferir nas ruas de Campinas. A jornalista Carolina Carrijo decidiu se conectar para sempre com sua paixão por Vinícius de Moraes, que surgiu na faculdade. Hoje essa paixão se divide pela obra e pelo filho de 5 anos, batizado com o nome do ídolo. Quando eu fiquei grávida, eu estava na faculdade, 2º ano de faculdade. Quando eu entrei na faculdade foi quando eu tive acesso a muita coisa que antes eu não conhecia, não ia atrás. Foi nessa época que eu conheci de verdade a obra do Vinícius de Moraes. Como eu estava vivenciando essa fase, para mim não veio nem outro nome na cabeça a não ser Vinícius mesmo. Tudo que ele escreve, eu concordo. Em um simples passeio pela Feira Hippie de Campinas, Carolina pode ensinar muito sobre o Poetinha ao seu filho. É porque Vinícius está presente em todos os campos. Basta um olhar mais atento para encontrar seus vestígios das mais diversas formas. O casal Luiz e Melato produz fotopoemas. Ele faz as imagens. Ela escolhe suas frases preferidas ou escreve seus próprios textos. A influência de Vinícius na vida do casal é quase natural. O Vinícius, ele é muito inspirador, né? Que ele é muito sensível, romântico, e a gente procura transmitir assim essa sensibilidade, né, nos cartões, nos marcadores, e então o Vinícius, ele foi uma influência também, né, lógico, né, nas coisas que eu escrevo. E aqui na banca do seu Pedro a gente encontra o lado compositor de Vinícius de Moraes. Nesse disco, com o melhor de Chico Buarque, tem uma composição do Vinícius com o Toquinho e o Chico, que é o Samba de Oli. E nesse disco que o João Gilberto interpreta Tom Jobim, tem várias parcerias de Vinícius com o Tom, como Insensatez, Chega de Saudade e até O Nosso Amor, que é da peça Orfeu de Carnaval, escrita pelo Vinícius. Ali por perto, no sebo do Seu Carlos, a literatura e a música de Vinícius se encontram. E a procura é tão grande que os discos de seu acervo já se esgotaram. Ele é bastante procurado porque ele é conhecido tanto como poeta como compositor, né? Letrista, e às vezes ele canta em alguns CDs dele, tal, com Toquinho, Miúcha. Eu acho que música é bastante procurada, né? As pessoas ouvem mais, infelizmente, do que leem, né? Mas a poesia dele também as pessoas buscam bastante. Uma das características mais marcantes de Vinícius de Moraes era a boemia. O Sala de Cultura entrou nesse clima. A repórter Carolina Becker foi conferir essa influência na noite campineira. Roda de amigos sentados numa mesa de bar, cigarros, bebidas e boa música. Esse era o ambiente que Vinícius de Moraes mais apreciava, fazendo da vida boêmia a sua grande inspiradora. E mais do que isso, inspirou também admiradores e seguidores desse seu estilo descompromissado. E ele passa a impressão de um bom vivan, uma pessoa que aproveitava a vida e que sabia curtir a vida com os amigos, com a música, na praia, aproveitar todos os aspectos da vida. Eu, por exemplo, aprecio muito o Vinícius, porque eu soube de uma história dele que ele gostava muito de beber uísque. Ele falou uma vez que o ser humano nasceu com 3 doses de uísque de atraso. Ou seja, para ficar na nominal, ele tem que tomar pelo menos 3 doses. E eu procuro cumprir isso sempre, quase todo dia. Além dos que são adeptos apenas do lado boêmio de Vinícius, há também aqueles que nos dias de hoje ainda são embalados pela vasta obra que o Poetinha nos deixou, mantendo viva a sua presença. Gabriel Luiz, o DJ Nigabs, já toca há 8 anos. Com repertório formado principalmente por MPB, ele é um dos que faz a música de Vinícius permanecer presente na noite de Campinas. A gente tinha muitos discos em casa, então eu cresci ouvindo. E conforme foi passando o tempo, quando eu entrei para a profissão de DJ, que comecei a trabalhar com música brasileira e vender música brasileira para a galera, o Vinícius sempre esteve presente, né? Tanto com composições por outros intérpretes, quanto com músicas dele mesmo, na fase com o Toquinho, até com o Jobim, entre outros. Tinha uma aniversariante que pediu a Tonga da Mironga do Cabulete, que é dele com o Toquinho. Aí eu toquei, foi sucesso. Vinícius de Moraes continua presente, inclusive, no cenário alternativo na música da noite de Campinas. Eu tô aqui com o pessoal da banda O Terno, que já está há 4 anos na estrada, uma banda paulista que já tem um CD gravado. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu o Terno, um pouquinho da história de vocês. O Terno surgiu em 2006. Antes de eu entrar, o Tim e o Peixe, eles tocavam juntos com outro baterista. E era uma formação que eles tocavam cover de
bandas de rock que eles gostavam dos anos 60. E aí em 2009 eu entrei na banda e a gente começou o repertório autoral, começamos a trabalhar nossas músicas. O vocalista da banda, Tim Bernardes, afirma que o grupo se inspira não só em Vinícius e que o importante na hora de compor é a busca pelo novo. Quem faz música hoje em dia, que é o nosso caso, assim, tá pensando em fazer alguma coisa diferente, qualquer músico ou qualquer grupo de músicos que estava na sua época tentando fazer alguma coisa nova, serve como influência, não imitar o que foi feito, mas ver jeitos de pensar, como o Caetano na Tropicália estava pensando em quebrar com o que tinha antes, ou como o Vinícius e o Tom Jobim estavam quebrando com o samba que tinha antes. Então é meio isso, tanto a gente tem influência do Vinícius como todas essas outras fases da música popular brasileira que estão pensando em propor coisas novas. O Terno fez uma regravação da música Canto de Ossanha, fruto da parceria entre Vinícius de Moraes e Baden Powell. O baixista do trio, Guilherme de Almeida, diz que o público é muito receptivo quando o clássico da bossa nova é tocado de um jeito diferente. A gente sempre gostou muito de fazer arranjo, tentar tocar as músicas de um jeito que não fosse óbvio, de um jeito... trazer músicas que talvez não tivessem no nosso repertório e deixar elas com a nossa cara. E é uma música que todo mundo conhece muito, todo mundo tem muito amor, muito carinho pela música. E é muito legal ver a resposta da galera no show, que começa o riff pesado e aí quando entende que música que está acontecendo, canta junto, é bem bacana. Sala de Cultura dessa edição fica por aqui. Até a próxima. Tchau. E assim, a gente encerra o Espelho Urbano. Até a próxima. Esquecer a tristeza de um amor que passou. Não somos pra ver uma estrela crescer.